Raríssimas, raríssimos e raríssimes, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, de volta às nossas condições normais de gravação, mas com um charme aqui de uma gravação que eu fiz, aliás foram várias gravações que eu fiz, dos sons de Ribeirão, ou pelo menos da região um pouco ali, não tão urbana, um pouco mais remota de Ribeirão. Eu levei meu microfone e de manhã cedinho eu gravei esses sons aí. Aliás, eu vou deixar eu poderia ter aberto com esses sons, mas eu acho que ninguém entenderia, todo mundo sair correndo. Eu vou deixar para o final desse episódio uma gravação que eu acho, na minha profunda ignorância de urbanoide, que são sapos, ou qualquer coisa parecida com isso, não é? Então eu vou deixar para o final, vocês depois avaliam, algum especialista em assuntos batráquios, né, vai me dizer se eu estou certo, se era sapo ou se não era, né? Mas vamos continuar aqui ao som. Aliás, uma pequena observação, eu comentei já, 18 de... Ok, terça-feira, 18 de novembro de 2025, tudo bem. Né? Mas uma coisa interessante dos passarinhos, que eu não sei se dá para perceber, é que quando eu gravo os passarinhos aqui em casa, eu estou gravando do alto de 20, 30 metros de altura entre edifícios, passarinhos que estão em árvores em algum lugar que eu não consigo enxergar. Então o som chega aqui não só, obviamente, mais baixinho, né, mas ele chega já carregando toda essa a acústica da cidade, não só os ruídos todos, mas as reverberações, o som rebate nos prédios, então ele tem aí, sei lá, um tempero um pouco diferente. Essa gravação, por outro lado, foi gravada numa janela e tinha um monte de árvore na minha frente, então e não tinha onde rebater o som nenhum. Então eu acho que é uma gravação bastante, pelo menos para mim, é bastante diferente, sem falar o volume, né? Eu tive que tirar as horas em que passam as maritacas, porque é de ensurdecer e só não distorce a gravação, porque caso alguém tenha interesse, a gente até pode conversar mais a respeito para quem está começando a botar os pés na questão do áudio, dos aparelhos e tecnologias de gravação. Eu levei um microfone que é 32-bit float, então em princípio eu não preciso regular volume nenhum, ele dá conta de qualquer pico, então em suma, foi só uma questão técnica, mas é isso, estamos ouvindo aqui, acho que a melhor gravação que eu já fiz até hoje de qualquer criatura canoura, não é? E ela vai nos acompanhar até o final desse episódio, que vai ser um pouco curtinho, porque meu dia hoje tem várias coisas se encadeando, mas eu não queria deixar de gravar. São poucas as coisas que eu queria compartilhar com vocês aqui. Tem uma questão interessante, porque vocês devem ter notado, eu gosto muito de história, mas eu nunca gostei dessa história que você tem que decorar data e nome, para isso eu sou um fiasco. E num certo momento da vida, tardio, inclusive, eu descobri que existe uma outra escola de história, que não é necessariamente a escola marxista, ou a história, sei lá, essas histórias oficiais que a ditadura botava na cabeça da gente, mas que é chamada História dos Anais, Fernand Braudel. É uma outra escola de história que, ao invés de ficar analisando personagens e datas e eventos, ela vai ver os fluxos, as trocas, o que importa, o que exporta, o que veio de onde para onde vai, o registro disso tudo. Isso sempre me fascinou, porque ela traz não só essa coisa meio empoada, né, dessas grandes figuras que estão em cima de pedestais, mas ela traz um pouco desse gosto da vida cotidiana, desse cheiro, desses sons, né, das pessoas levando de lá para cá suas mercadorias e trocando ideias. E é interessante porque eu voltei a ouvir hoje um audiolivro, por isso que eu falei ouvir, que chama The Golden Road, a Estrada Dourada. Aí você fala, bom, eu conheço a Estrada da Seda, o que é a Estrada Dourada? O que o autor está tentando mostrar é que houve uma estrada importantíssima, não era necessariamente em terra, era uma estrada basicamente marítima, que fez com que a cultura indiana se espalhasse quase pelo mundo todo, né? Vale lembrar que o budismo vem da Índia, vale lembrar que muitas coisas da matemática vêm da Índia, os algarismos que a gente usa vieram da Índia, né? Tantas religiões, mitologias, deuses, mas também mercadorias. Ele está contando aqui que num certo momento ali do auge de Roma, os caras estão reclamando que todo o dinheiro de Roma vai parar na Índia, porque Roma, lógico, está movimentando trigo daqui, arroz de lá, etc, etc, etc. Não é? Mas o que é muito interessante é que os mercadores indianos acabam trocando a sua seda, as suas especiarias pelo ouro romano.
então me dá aqui sua seda, me dá aqui sua pimenta, seu cravo, sua canela e leva embora meu ouro, né? Então, a quantidade de ouro que enriqueceu os senhores da Índia é uma loucura. E o que é muito interessante é que tudo isso, além de ser um tributo à inteligência, ao talento, né, à riqueza da cultura indiana, mas é também um testemunho de uma questão um pouco mais, é, quase que, é bastante material, não é imaterial, é vento, vento, vento. O que acontece é que naquela região você tem o fenômeno das monções, né? Durante metade do ano o vento, eu não sei muito bem o mecanismo, é alguma coisa que tem a ver com o Tibete lá em cima e o mar lá embaixo, alta pressão, baixa pressão, mas eu sei que como um reloginho, né, durante 6 meses o mar sopra numa direção e nos próximos 6 meses ele sopra na direção contrária. Então, os marinheiros indianos, eles descobriram que, olha, se eu quiser, por exemplo, ir para a Etiópia, se eu quiser explorar as riquezas do norte da África, eu pego uma carona nesses ventos de ida e, se eu calcular tudo direitinho, eu consigo pegar os ventos da volta, né, sem usar energia nenhuma, sem usar óleo diesel, sem usar baterias de lítio, né, magnífico, e sempre respeitando esse ritmo da natureza, né, o ritmo das monções. Então, se o cara, por alguma razão qualquer, perdeu o bonde, atrasou por alguma razão, perdeu, né, vai ter que esperar mais 6 meses, ou mais um ano, até que tudo se repita. Então, isso favoreceu essas idas e vindas, que seda para cá, budismo para lá, algarismos para cá, astronomia para lá, ouro para lá. Eu achei essa história simplesmente fascinante. E eu estou lendo o livro, vai continuar isso, mas é legal para a gente resgatar um pouco a riqueza de todas essas trocas, não só de matéria, de coisas, de valores, mas também de valores morais, valores espirituais, valores estéticos. Não é? O budismo, vale lembrar, nasceu na China, na Índia. Eu sempre penso que o Buda na China, não, mas o Buda nasce na Índia. Né? E quanta gente no mundo inteiro foi impactada por essas coisas todas, que foi levada de lá para cá pelo sopro dos ventos nesse planeta tão aprazível. E nessa história dos anais e da história material, tem aqui um artigo muito interessante sobre um tinteiro que foi encontrado num sítio arqueológico, pelo que eu entendi, é Coimbra, em Portugal. Né? Portugal já era um pouco fora ali, né? Já nos limites do Império, por assim dizer, né? Do Império Romano, já não era tão perto assim, mas esse tinteiro é um tinteiro romano belíssimo, feito de bronze com uma taxa de chumbo bastante elevada. Né? Por que eles colocaram o chumbo no bronze? Vale lembrar, o bronze é uma liga, não existe o metal bronze, o bronze é uma liga, não é? É uma liga de cobre com várias coisas, muitas vezes estanho, não é? Mas nesse caso é chumbo para favorecer a fundição, porque o bronze se torna muito mais fluido e você pode fazer objetos que têm muito mais detalhe, que são muito mais fininhos, inclusive, era o caso desse tinteiro, não é? E nesse tinteiro ainda havia vestígios da tinta que os romanos usavam. Eles foram testar como que essa tinta tinha sido feita. A tinta, não tem, a primeira coisa que eles encontram, não é surpresa, é carvão, né? Você queima madeira, pega as cinzas, pega o carvão, a cinza do carvão ali, e aquilo é preto e está tudo bem. Mas eles descobriram que aquela era uma mistura muito mais sofisticada do que eles poderiam imaginar, ainda mais num lugar tão distante quanto Portugal. Né? Tinha outros ingredientes, tinha óxido de ferro, tinha cera de abelha, tinha produtos animais, tinha uma outra coisa que eu já esqueci o que era osso queimado também, porque essa combinação toda deve ter feito com que a tinta fosse não só muito mais negra, muito mais escura, mas que ela também fosse coberta com praticamente um verniz, ela mais brilhante, mais duradoura, né, que ela aderisse melhor ao pergaminho, ao papiro, e aquilo provavelmente só devia estar sendo usado em documentos oficiais, não era para usar para qualquer coisa. Né? Mas veja só, uma coisa tão simples quanto achar um tinteiro, né, pode abrir todo um universo de exploração do que veio da onde, como aquilo chegou ali. Isso se conecta com uma outra notícia muito interessante, que acharam um sítio arqueológico no noroeste ou nordeste, sei lá, do Cazaquistão. Cazaquistão, eu não sei muito bem onde fica no mapa, eu preciso olhar. A minha geografia é muito precária, eu esqueço tudo, né, mas é longe. Né? Mas acharam ali restos, né, do que parece ser um centro urbano,
um centro urbano é, em princípio, muito mais sofisticado do que se esperava. A gente pensa em Cazaquistão, a gente pensa em tribos nômades, né, com, sei lá, com barracas, com tendas. Não, ali era um lugar fixo, muito provavelmente porque eles haviam se especializado na produção de estanho e bronze. Veja, para você fazer bronze, de novo a questão da cultura material. Bronze é uma liga. E liga do quê? De cobre, estanho, antimônio. Cada coisa vem de um lugar. Nenhum lugar tem os 3 ingredientes. Quem vai usar? Roma não tinha os 3 ingredientes prontos. O cobre pode estar vindo de Creta. Então o estanho pode estar vindo do Cazaquistão. Né? Então, o antimônio, sei lá de onde vem, o chumbo, sei lá onde encontra também. Então, para a idade do bronze acontecer, ou para qualquer peça de bronze existir, ela pressupõe um comércio internacional, né, rotas e marinheiros e lombo de burro, né, que as coisas vinham cada uma de um canto e eu acho isso particularmente encantador. Né? Aliás, essa cidadezinha, esse vilarejo ali no Cazaquistão parece ter sido favorecido por um rio onde o estanho você praticamente, estou procurando a palavra que não é colhe, sei lá, você recolhe o estanho praticamente ali do leito do rio. Eu adoro essas histórias porque elas são quase que um fractal, elas não terminam nunca mais. E já que eu falei aqui de minérios e metais, etc. e tal, agora eu vou olhar tudo que é de ferro de uma outra maneira, porque hoje de manhã eu acordei com uma dúvida um pouco estranha, né? E eu fui fazer uma pergunta muito singela para o ChatGPT. Caríssimo ChatGPT, se a primeira forma de vida surgiu há bilhões de anos, a hipótese mais aceita hoje é que ela nasceu no fundo do mar, naquelas chaminés, né, que liberam gases que vêm lá, gases vulcânicos horrorosos, um negócio super tóxico, a vida teria surgido ali. A questão é, bom, essas chaminés ainda existem. Isso quer dizer que ainda estão surgindo novas formas de vida? Né? Será que aquele processo aconteceu uma vez? Por que ele não continua acontecendo? É uma pergunta inocente, eu achei bastante razoável, mas a resposta me surpreendeu. A resposta é a seguinte: não dá mais. É ok, tem essas chaminés, né? Em inglês chama hydrothermal vents, essas chaminés hidrotermais, elas existem, mas desculpe, o mundo mudou. Como assim o mundo mudou? A história é muito curiosa. Porque, veja, se hoje a gente quisesse ver isso acontecendo, haveria alguns problemas. Em primeiro lugar, tem vida em tudo quanto é canto. Então, se começasse a se surgir ali alguma criaturinha, ia ter um predador e ia comer, ponto. E se começasse a surgir algum composto químico, tem tanta enzima dissolvida que aquilo também ia dissolver, ou algum vírus ia atacar. Então, hoje em dia, o ambiente é inóspito para o surgimento de alguma coisa tão indefesa, sobretudo por causa de alguma coisa que você deve achar profundamente benigna, sem a qual eu não consigo viver muito tempo, nem você, que é oxigênio. Não havia oxigênio no planeta, né, no começo, então quando a vida surgiu, era um planeta completamente diferente. Não tinha oxigênio dando bobeira por aí. O oxigênio que existia era CO2 e estava espalhado pela atmosfera. A atmosfera era um horror, né? A atmosfera tinha metano, nitrogênio, amônia talvez, não é? Mas o oxigênio que é bom, rosca, certo? Certo, não tinha. Então, essa primeira forma de vida, essas primeiras formas de vida, porque devem ter surgido várias, mas nem todas conseguiram prosperar, né? Mas esse nosso antepassado comum, que muitas vezes é chamado de Luca, o último ancestral comum universal, né, em inglês da Luca, né, ele provavelmente surgiu em condições hoje que são inimagináveis, né? Não tinha competição, não tinha predadores e não tinha oxigênio. Vamos falar de novo aqui do oxigênio. Em algum momento, né, uns 2 bilhões, 3 bilhões de anos atrás, não sei muito bem, algumas formas de vida, micro-organismos ali no oceano, conseguiram descobrir uma maneira de fazer fotossíntese e começaram a liberar oxigênio, porque era um resíduo tóxico. Então, imagina, de uma hora para outra, criaturas começam a se multiplicar, liberando oxigênio. Esse oxigênio, logo no começo, era uma bomba atômica aquilo, porque o oxigênio é muito agressivo. A primeira coisa que o oxigênio fez foi se ligar, foi reagir com o que estava à sua volta. Então, ele foi reagir com enxofre nos oceanos, ele foi reagir com o ferro dissolvido dos oceanos. Agora, por que eu tinha falado de minérios lá atrás?
porque à medida que o ferro que estava dissolvido nos oceanos, ele reage com oxigênio, ele vira óxido de ferro, ferrugem, e ele se deposita no fundo do mar. Então, muitas jazidas que a gente tem hoje de minério de ferro é justamente o ferro que afundou na hora que o oxigênio entrou na brincadeira, porque antes não ia acontecer nada disso. Bom, pois bem, então a primeira coisa que acontece com esse oxigênio que é inédito, que é novo, ele começa primeiro a matar tudo que tem em volta, porque as formas de vida não estão preparadas para o oxigênio, que é muito agressivo. Mas ele vai reagir com tudo que é possível e imaginável. Ele vai reagir com o metano da atmosfera. Ele vai reagir à torta e à direita. Chega uma hora que já reagiu tudo que tinha para reagir, ele começa a acumular. No que ele começa a acumular é praticamente uma das maiores extinções desse planeta, porque todo mundo que existia até então era anaeróbico, ele funcionava sem oxigênio. Então, todas as criaturas anaeróbicas, diante daquele tsunami de oxigênio, morrem aos montes. Quem conseguiu escapar, quem se escondeu em alguma toca, quem entrou debaixo, quem conseguiu achar um lugar privado de oxigênio, dentro das chaminés, cara, corre. Né? Então, isso foi uma hecatombe, o oxigênio provocou uma absoluta mortandade. Felizmente, evolução, algumas criaturas evoluíram para conseguir, primeiro, resistir ao oxigênio, não morrer. Segundo, eventualmente, para transformar aquilo de alguma coisa útil. Como é que eu posso utilizar o oxigênio como fonte de energia? Né? E é muito interessante, porque veja só, se você pega a glucose, que é uma molécula que é usada para armazenar energia, num processo anaeróbico, um processo sem oxigênio, o que a vida estava acostumada a fazer era gerar 2 ATP. ATP é a moeda de energia do corpo. O corpo trabalha a economia do corpo em cima de ATP. Toda a energia do seu corpo, neurônio, seja onde for, é usada a moeda é ATP. Então, antes, uma glucose dava 2 ATP e boa. Quando a vida descobriu, por adaptação, como usar processos que usam oxigênio, o rendimento aumentou 15 vezes, 15, 20 vezes. De uma hora para outra, né, toda a forma de vida tinha uma quantidade gigante de energia à sua disposição. Isso permitiu o quê? Que a vida se tornasse mais complexa, que ela enriquecesse, que ela se diversificasse, que você começasse a ter predadores, e aí o resto é história. Estamos aqui simplesmente porque, né, uma forma de vida resolveu matar absolutamente todo mundo e agora tem oxigênio em tudo quanto é canto, né, até a gente conseguir descobrir um jeito de, obviamente, arruinar isso também. Mas o que é muito interessante, voltando, por que a vida não surge hoje de novo? Porque tem muito oxigênio por aí. A primeira forma de vida que surgiu nesse planeta, ela não teria a menor chance se houvesse oxigênio na atmosfera, ou não, mesmo no oceano. Tanto é que cientistas olham para a Europa, que é uma lua de Saturno, né? Eu sempre confundo, não tenho certeza, ou é de Júpiter, eu nunca sei muito bem, porque vocês me corrijam, acho que é Saturno, não sei. Mas Saturno não tem oxigênio dando sopa, mas tem água, tem calor, tem substâncias químicas que podem ser propícias, é capaz que lá esteja surgindo alguma forma de vida anaeróbica, né? Mas o que acontece é que isso é um processo muito lento, né? Para a vida anaeróbica virar alguma coisa que se preza, demora muitíssimo tempo, porque isso foi antes do oxigênio entrar na parada e acelerar tudo. Então vejam que coisa, eu acho curiosíssimo, né? O que a gente hoje acha que é uma bênção nesse planeta, inicialmente foi um desastre. Inclusive, quando o oxigênio se combina com metano, tinha muito metano na atmosfera, metano é um potente gás de efeito estufa. Então, o planeta era quentinho por causa do metano. Na hora que o oxigênio arranca o metano da atmosfera, o que acontece? A Terra resfria e vira uma bola de gelo. Mais um desastre completo. Então, vejam que pequenos acasos e pequenas coincidências e pequenas reações em cadeia, né, fizeram com que a própria vida mudasse o planeta, vamos dizer assim, a seu favor, né? O planeta não nasceu tão favorável assim, né? Foi justamente esse acaso de alguma criatura descobrir como liberar oxigênio que simplesmente acelerou, né? Aumentou a energia disponível e acabou transformando tudo. Criou a terra, inclusive, né? Porque você oxida os minerais, eles vão virar terra, vai virar isso, vai virar aquilo. A vida mudou o planeta em seu favor, então é muito difícil a gente separar onde começa a vida, onde começa o planeta, onde termina
minérios e substâncias químicas, e onde começa a biologia é uma fronteira difusa, né? Eu acho particularmente interessante, e essa grande viagem que a gente fez aqui vai ser encerrada ao som de criaturas visivelmente aeróbicas, não é? Que eu não sei exatamente o que são, né? Mas fazem um barulho absolutamente infernal, e me acordaram às 5 da manhã ontem, mas deu tempo de eu pegar meu fabuloso gravador e registrar isso para vocês. Então, raríssimas, raríssimos e raríssimos, deixo de presente para vocês sapos. Não quero que vocês engulam sapos, ouvir tá bom. Um grande abraço e até amanhã.